Catherine Hogle já apresentava desde cedo dificuldades com o que é normalmente chamado de funções executivas, planeamento, organização e estrutura. Durante a adolescência, os médicos começaram também a demonstrar preocupação com as suas mudanças de humor, e surgiram suspeitas de transtorno bipolar. Depois do ensino secundário, Catherine começou a estudar num community college no outono de 2007. Começou ao mesmo tempo a trabalhar como empregada de mesa no bar desportivo Green Turtle em Germantown, Maryland. Foi lá que conheceu Troy Turner, que trabalhava como segurança. A relação desenvolveu-se rapidamente. Catherine descreveu mais tarde esse período como uma espécie de conto de fadas. Troy Turner trabalhava na altura como segurança e levava uma vida cotidiana relativamente normal. Quando a relação com Catherine ganhou força, ele tornou-se rapidamente uma parte central da sua vida. Juntos construíram uma família e Troy assumiu o papel de provedor. No outono de 2008 tiveram o seu primeiro filho, um rapaz cujo nome não é divulgado pelas fontes. Pouco depois, a família mudou-se para Harrisonburg, na Virgínia, onde Troy começou a trabalhar com vendas de timeshare, uma forma de propriedade partilhada em que se compra uma cota e se tem direito à habitação em períodos determinados. Era um casal jovem com filhos pequenos no meio de uma rotina que exigia muita energia e estrutura. Quando o primeiro filho ainda era recém-nascido, a mãe de Catherine, Lindsay, planeou cuidar do bebê durante 2 dias para dar algum descanso ao jovem casal. Quando Lindsay ia sair com o neto, Catherine colocou pequenos bilhetes no bolso de trás das calças da mãe. Neles estavam instruções detalhadas como preparar o leite em pó quando alimentar o bebê, e um lembrete para não colocar almofadas no berço. Para Troy, isto foi um sinal precoce de quão forte era a necessidade de controle de Catherine. Por volta da mesma altura, Catherine começou a demonstrar sinais de desconfiança. Troy contou que ela se tornou paranoica e começou a acreditar que alguém estava a tentar separar a família. Ele suspeitou que ela pudesse estar a sofrer de depressão pós-parto. Com o tempo, esse comportamento diminuiu, e Troy optou por não se preocupar mais com isso. Em 2011 nasceu a filha Sarah Grace Hogle, e em 2012, o filho Jacob Gabriel Hogle. O tempo passou, mas a saúde mental de Catherine foi se deteriorando. Gradualmente, a família sentiu que ela procurava cada vez mais controle através da retenção de informações. Um exemplo que o próprio Troy contou refere-se a algo tão comum como uma compra. Ele perguntou: em qual loja 7-Eleven ela tinha estado na de Germantown? Respondeu Catherine, apesar de existirem várias. Quando ele perguntou qual, ela respondeu: eu já disse. Eram situações pequenas, mas repetiam-se com frequência. Em 2013, Catherine convenceu-se de que a irmã de Troy estava a entrar no apartamento deles. Ela foi então ao tribunal, onde alegou que a irmã tinha roubado camisolas de criança, no valor de $12,09, e também um brinquedo de plástico com um leão, no valor de $30. Catherine descreveu o brinquedo em detalhe e afirmou que faltava um risco que existia no brinquedo da própria família, um sinal, segundo ela, de que tinha sido roubado. Ela também acusou a irmã de Troy de a seguir. Disse que a irmã aparecia no supermercado nas consultas médicas das crianças. Assim, nas visitas à casa da própria mãe, Catherine pediu uma ordem de restrição que foi recusada pelo tribunal. Troy contou que incentivou Catherine a procurar ajuda profissional e a tomar a medicação e também disse que não sabia se ela realmente o fazia. Numa ocasião, quando estavam sentados no SUV, Catherine começou a sussurrar e a olhar em volta como se o carro estivesse a ser escutado. Troy encostou o carro e tentou acalmá-la. Ninguém nos está a ouvir, somos aborrecidos, disse ele numa tentativa de usar o humor para relaxar. Mas a sua preocupação aumentou. No dia 13 de agosto de 2013, quando o filho Jacob tinha cerca de 13 meses, Catherine foi internada num hospital psiquiátrico. Ela ainda amamentava, e por isso tirava leite materno que era enviado para sua mãe Lindsay, que por sua vez alimentava Jacob. Isto tornou-se uma clara ruptura na rotina, um ponto em que a família já não conseguia manter a situação dentro de casa. Na véspera de Natal de 2013, Catherine foi internada no Sheppard Pratt Psychiatric Hospital em Maryland. Ela opôs-se ao tratamento, e por isso foi internada à força. Segundo Lindsay, a mãe de Catherine foi algemada à frente dos filhos antes de ser levada. Troy contou como explicou a situação às crianças. Ele próprio já tinha estado internado por asma e disse:
Lembram-se quando o pai teve de ficar 2 dias no hospital? É isso que a mãe está a fazer agora. Ela só precisa de ficar um pouco mais. Depois do Natal, Catherine passou do hospital psiquiátrico para cuidados diurnos, depois para uma residência assistida e depois para tratamento ambulatório. Este processo durou 9 meses até setembro de 2014, pouco antes do desaparecimento das crianças. Durante este período, Catherine foi medicada com vários medicamentos diferentes e recebeu diagnósticos como esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo e outras doenças mentais graves. Ela sofreu muitos efeitos secundários das mudanças de medicação, incluindo salivação excessiva, fala arrastada, tremores nas mãos, problemas gastrointestinais e fadiga intensa. Lindsay disse que em muitos casos os efeitos secundários eram piores do que a própria doença. Num texto que Lindsay publicou mais tarde, ela escreveu: depois de tantas tentativas, comecei a chamar estes horríveis medicamentos psiquiátricos de cirurgia cardíaca aberta com uma motosserra. No verão de 2014, Catherine estava novamente em casa e parecia estar muito melhor. Os médicos recomendaram que outro adulto estivesse sempre presente quando Catherine estivesse com as crianças, não por risco de violência, mas por cada se desse uso do efeito sedativo da medicação. Lindsay disse que viu isto várias vezes e ficou preocupada se Catherine conseguiria reagir numa situação de emergência, como por exemplo um incêndio. Randy, o pai de Say, significava. Ao mesmo tempo, Randy notou o cansaço e a ausência dela. Por vezes ela abria um livro e ficava a olhar para ele enquanto as crianças folheavam e tentavam compreender a história sozinhas. Troy disse que naquela altura não acreditava que Catherine fosse magoar deliberadamente as crianças. Ele sabia, no entanto, que a doença mental dela era imprevisível e queria evitar deixá-la sozinha com as crianças. Ele, juntamente com Lindsay, Randy, a mãe de Troy, a irmã dele, os irmãos de Catherine, os amigos de Troy e uma babysitter, trabalharam em conjunto para garantir que outro adulto estivesse sempre por perto. O cuidado das crianças acontecia principalmente em 2 locais: no apartamento de Troy e Catherine e na casa de Lindsay. Lindsay, que era uma das principais cuidadoras, contou sobre os dias que excederam o 18. Ela tinha planeado receber a visita de uma colega de estudos durante o fim de semana de 5 a 7 de setembro de 2014. Informou Catherine de que não poderia ajudar com as crianças durante esse período e ofereceu-se para ajudar a organizar soluções alternativas. Lindsay foi buscar a sua amiga Karen na sexta-feira, e passaram algum tempo juntas no sábado. Lindsay enviou uma mensagem a Catherine e disse que queria levar Karen ao jogo de futebol do neto mais velho. No dia seguinte, Catherine respondeu negativamente e escreveu: não é cedo demais para acordar no domingo, não preferias dormir e ir à igreja e mostrá-la lá. No domingo 7 de setembro, Lindsay enviou uma mensagem ao seu ex-marido Randy para perguntar pelos netos. Às 14h26 enviou uma mensagem ao pai de Catherine e perguntou: onde estão os bebês hoje? Às 14h03 recebeu a resposta: contigo. Às 14h04, Lindsay respondeu: com quem eu não sabia desses planos. Vou comer caranguejo esta noite. Depois, a outra comida para as crianças. Lindsay e a sua amiga Karen voltaram a casa para ajudar com as crianças. Chegaram por volta das 18 horas quando Lindsay entrou. Catherine não estava lá, e Lindsay teve uma sensação estranha na casa. Após conversas entre Lindsay e Randy, Lindsay descobriu que Catherine tinha levado o carro de Randy para ir buscar pizza, e que tinha levado Jacob com ela. Isto contrariava as rotinas que a família tinha acordado. Randy disse que por volta das 16 horas, Catherine tinha dito que tinha um cupom de pizza, e queria usar o carro dele. Jacob agarrava-se a ela. Deixa-me só levá-lo, disse Catherine. A família começou a conduzir pela zona à procura de Catherine quando ela não voltou. Ela regressou às 19h20 sem Jacob quando LH. E perguntaram onde estava a criança. Catherine respondeu que ele estava a dormir em casa de um amigo. Ela também disse que tinha demorado muito a voltar, porque tinha sido difícil conseguir a pizza Lindsay. E contou que ficou perturbada porque Catherine não devia conduzir, e porque considerava que uma criança de 2 anos era demasiado pequena para dormir fora. Entretanto, Karen tinha comprado um vestido de princesa para Sarah. Sarah experimentou o vestido e Lindsay tirou uma fotografia. Catherine pediu para ver o telefone, e apagou imediatamente a imagem. Às 20h30, Lindsay sentiu-se cada vez mais preocupada. Randy foi pedido para levar Catherine, Sarah e o neto mais velho de volta ao apartamento, e também para ir buscar Jacob da casa onde estaria a dormir. Ele levou os outros para o apartamento mas, segundo todas as informações, Jacob não parece ter regressado a casa nessa noite. Troy chegou do trabalho por volta da meia-noite. Notou que Jacob não estava na sua cama no quarto.
Não era invulgar o Mir. Nino costumava muitas vezes ir dormir com um dos irmãos. Troy foi deitar-se. Mais tarde Troy disse: ninguém me liga quando ela volta sem o meu filho. Se tivesse recebido essa chamada, Sarah ainda estaria conosco porque eu teria ligado imediatamente à polícia. Ele contou que chegou à casa tarde e escolheu não acordar as crianças para lhes dar um beijo de boa noite. Digo isto com grande arrependimento. Disse ele, foi a única vez que não entrei quando cheguei tarde para beijar os meus filhos. Randy ficou a dormir no apartamento e saiu cedo na manhã seguinte. Troy acordou cedo com o filho mais velho, que estava ansioso por ir para a escola. Era uma manhã normal de semana. A criança estava vestida pronta e impaciente da forma típica das crianças quando as rotinas estão bem estabelecidas. Quando Troy se levantou, percebeu rapidamente que algo não estava certo. Catherine não estava no apartamento. Sarah não estava lá. Jacob não estava lá. Inicialmente tentou orientar-se. Percorreu os quartos, olhou nos quartos de dormir e na casa de banho. Pensou que Catherine pudesse ter saído cedo, que as crianças estivessem noutro quarto, que ele próprio simplesmente ainda não estivesse bem acordado. Mas o apartamento estava vazio. Troy preparou o filho mais velho da forma mais calma possível. Não queria alarmá-lo. Seguiu as rotinas habituais, manteve a voz firme e garantiu que a criança foi para o autocarro escolar como de costume. Só depois de o autocarro partir pegou no telefone. Eram 8h03 quando ligou a Lindsay. Perguntou onde estavam Catherine e as crianças. Lindsay não respondeu com uma explicação, disse LH. E para ligar para o 91, Troy ligou para o número de emergência e disse que Catherine e os 2 filhos mais novos estavam desaparecidos juntamente com o carro da família, enquanto ainda estava na Vontra. Chamada Catherine chegou subitamente de carro em frente ao apartamento. Troy pediu ao operador para esperar. Catherine saiu do carro e encontrou-se com ele. Parecia calma. Disse que tinha acordado cedo, ao deixar dormir. Contou que tinha levado Sarah e Jacob a uma creche que estava a testar um programa. Disse que a creche ficava em Germantown. Sugeriu que Troy pudesse ir lá mais tarde e ver o local quando fossem buscar as crianças. Troy ficou zangado por ela ter levado as crianças sem dizer nada. Ao mesmo tempo, a história parecia plausível. Não era impossível que existisse uma nova creche. Catherine falava de forma calma e coerente. Troy retomou a chamada com o 91 e informou que tinha sido um mal-entendido. Cancelou o alerta. Depois disso, Troy levou Catherine ao seu programa de tratamento às 13h40. Lindsay ligou para Catherine para perguntar onde estavam as crianças. Catherine respondeu que não podia falar porque era o último dia da terapia de grupo. Mais tarde, Catherine negaria ter dito isso. Mas Lindsay tinha anotado a conversa no seu diário. Por volta das 14 horas, Troy foi buscar Catherine e disse que queria acompanhá-la para ir buscar as crianças. Catherine respondeu que não se lembrava do nome da creche, mas que podia mostrar o caminho. Começaram a conduzir durante a viagem. Catherine tornou-se cada vez mais evasiva. Não dava respostas claras. Ao mesmo tempo, Lindsay ligava a criar e enviava mensagens tentando obter informações diretamente da filha. Catherine não lhe dava respostas. Quando chegou a hora de ir buscar o filho mais velho ao autocarro escolar, Troy e Catherine estavam mais próximos, foram buscá-lo. Lindsay pediu a Troy para parar o carro para que ela pudesse encontrá-los. Conduziu até Rockville para os encontrar. Quando Lindsay chegou, aproximou-se do carro e tirou Itelidassa Tenzo Volta, neto mais velho. Estava preocupada com a segurança dele. Isso deixou Catherine furiosa. Catherine sentou-se no carro de Lindsay ao lado do filho no banco de trás, e disse que iria com Lindsay respondeu que estava tudo bem, mas que a criança iria para sua casa até que Sarah e Jacob fossem localizados. Catherine saiu então do carro e disse que iria buscar o telefone. Nesse momento, Lindsay foi-se embora com a criança. Catherine começou imediatamente a ligar e a enviar mensagens tanto do seu próprio telefone como do telefone de Troy. Exigiu que Lindsay devolvesse a criança, acusou Lindsay de rapto. Lindsay respondeu que devolveria a criança assim que Catherine mostrasse onde estavam Sarah e Jacob. Troy exigiu respostas. Onde estão os meus filhos? Perguntou. Onde estão os meus filhos? Disse a Cat. Erin que iriam à polícia. Catherine pediu então que parassem primeiro num chique café
um restaurante de fast food disse que precisava de comprar um refrigerante porque precisava dele para tomar a medicação. Troy concordou com a paragem. A esquadra da polícia ficava mesmo ao lado do restaurante. Quando o carro parou, Catherine saiu do veículo. Ela desapareceu. Troy enviou uma mensagem a Lindsay. Ela desapareceu. Ambos foram à esquadra para relatar o que tinha acontecido. Quando Catherine desapareceu da área do Chick-fil-A, uma busca foi iniciada imediatamente. Troy tinha saído do carro e tentado contactá-la. Mas ela tinha desaparecido. Ele e Lindsay dirigiram-se à esquadra para explicar a situação. A polícia começou então a procurar Catherine como uma adulta desaparecida enquanto tentava determinar onde estavam as crianças. Sabia-se que Catherine tinha sido vista pela última vez perto do restaurante junto ao Germantown Transit Center. A polícia utilizou um cão para seguir o rastro de Catherine e o mostrou que ela tinha saído do restaurante a pé e caminhado em direção ao Germantown Transit Center. Ali o rastro terminou. Entretanto, a polícia recolheu informações da família. Troy falou da doença mental de Catherine e do seu comportamento anterior. Lindsay disse acreditar que Catherine tinha o diagnóstico de transtorno esquizoafetivo. Troy afirmou que tinha ouvido que se tratava de esquizofrenia paranoide. Ao mesmo tempo, as horas passavam sem que ninguém soubesse onde Catherine estava e ainda sem qualquer confirmação de onde Sarah e Jacob se encontravam. A polícia começou a analisar as câmaras de vigilância da área. Nas imagens do Chick-fil-A e de edifícios próximos foi possível ver Catherine a circular na zona depois de ter saído do carro. Mais tarde também seriam encontradas imagens que a mostravam em edifícios próximos mesmo várias horas depois. Durante a busca surgiram mais detalhes sobre os movimentos de Catherine. Ela foi a um restaurante ao lado do Chick-fil-A onde pediu emprestado o telefone do pessoal e ligou a uma amiga de infância que vivia na zona. Depois foi captada pelas câmaras num edifício em frente ao restaurante. Tanto pouco depois de desaparecer como mais tarde durante a noite por volta das 4:30 da manhã. Em várias ocasiões nessa noite, Catherine verificou a sua caixa de correio de voz a partir desse local, apesar de não ter consigo seu próprio telemóvel tanto a preocupação dentro da família aumentava. Lindsay e Troy aguardavam notícias enquanto a sua Catherine medicou a polícia continuava a procurar Catherine e tentava obter informações sobre as crianças. 4 dias após o desaparecimento, Catherine foi encontrada em Germantown. Caminhava sozinha pelas ruas, foi abordada pela polícia e levada para interrogatório. Foi interrogada durante várias horas depois. Troy foi levado para a mesma sala. Quando ela ouviu, perguntou calmamente: "O que estás aqui a fazer?" Troy contou mais tarde que ela parecia relaxada. O seu comportamento era diferente do ano anterior quando acreditava que o carro estava a ser escutado, ou que alguém invadia a sua casa. "Estou aqui na esperança de saber onde estão os meus filhos", respondeu Troy. "E para te ver." Troy fez as mesmas perguntas que a polícia tinha feito. "Onde estão as crianças?" Catherine respondeu que as tinha deixado com uma mulher chamada Erin. Não deu mais informações. Não quis dizer quem era Erin, onde vivia, ou como poderia ser contactada. Após o interrogatório, Catherine foi levada para um hospital psiquiátrico para uma avaliação sobre se estava em condições de participar em processos judiciais. Entretanto, a busca por Sarah e Jacob continuou. A polícia utilizou helicópteros, cães de busca e operações terrestres com equipas treinadas. Nenhum rastro das crianças foi encontrado. No âmbito da investigação, Lindsay analisou registros telefônicos e dados técnicos. Descobriu que às 14 horas no mesmo dia em que a ausência das crianças foi notada, tinha sido feita uma chamada para sua casa por uma organização com a sigla CCHR Citizens Com Mission on Human Rights, uma organização ligada à cientologia. Ela informou a polícia sobre isso, mas nunca foi possível ligar a chamada ao desaparecimento das crianças. No dia 11 de setembro de 2000, L14 Range foi solicitado pela polícia a fazer uma declaração pública apelando a Catherine para regressar com as crianças. A polícia considerava que ele era a pessoa mais próxima dela e que poderia conseguir alcançá-la. Apesar dos apelos dos interrogatórios e das extensas buscas, não surgiram novas informações sobre o paradeiro de Sarah e Jacob. Após Catherine ter sido localizada em Germantown, foi encaminhada para cuidados psiquiátricos para avaliação.
O foco estava em saber se era mentalmente capaz de participar em processos legais. Ao mesmo tempo, estava claro que era a última pessoa conhecida a ter estado com Sarah e Jacob. A investigação policial prosseguiu então em dois caminhos paralelos, um para tentar determinar o destino das crianças e outro para lidar com Catherine no âmbito do sistema judicial e psiquiátrico. As primeiras acusações. Em 2014, Catherine foi acusada de 3 crimes menores: rapto das crianças, negligência e obstrução da investigação. Essas acusações baseiam-se no facto de ter levado as crianças sem informar o pai, de não ter revelado onde estavam e de ter ocultado ativamente informações da polícia. No entanto, Catherine foi considerada incapaz de comparecer em tribunal. Entendeu-se que não compreendia suficientemente o processo judicial para se poder defender. Por isso, o processo foi suspenso, e ela foi internada no Clifton T. Perkins Hospital, o Hospital Psiquiátrico Estadual de Maryland. Na altura, os procuradores expressaram suspeitas de que Catherine exagerava ou simulava partes da sua doença mental para evitar o julgamento. Esta foi, no entanto, uma avaliação da acusação, e não levou imediatamente a uma alteração do seu estatuto legal, contactos e declarações posteriores. Durante o período em que esteve internada, houve declarações esporádicas feitas por Catherine à família e às autoridades. Em várias ocasiões ela repetiu que as crianças estavam vivas ao seu pai. Randy terá dito: "Eles estão bem, prometo que estão vivos", Quando ele lhe pediu que fosse mais concreta, ela respondeu: "Não posso falar sobre isso." Numa ocasião, Catherine afirmou que queria levar a polícia até as crianças. Troy e Lindsay compareceram então em tribunal na esperança de que isso levasse a um avanço. Catherine foi levada à sala de audiências com algemas atrás das costas. Manteve o olhar baixo. Lindsay tentou estabelecer contato visual, mas Catherine não levantou os olhos. O procurador pediu que Catherine fosse autorizada a sair do tribunal por algumas horas com a polícia, para mostrar onde estavam as crianças. O advogado de defesa de Catherine não afirmou que Catherine não queria cooperar nem sair do tribunal. O juiz recusou o pedido do procurador. Quando a audiência terminou, Lindsay tentou aproximar-se da filha para lhe dizer que a amava e o agente de segurança interveio. Catherine já se tinha virado e foi retirada. A investigação continua sem respostas. Nos anos seguintes, a busca por Sarah e Jacob continuou. A polícia utilizou helicópteros, cães e equipas de busca treinadas. Nenhum rastro das crianças foi encontrado. As provas técnicas foram analisadas coberta várias coisas. Continuamente, dados telefônicos, imagens de vigilância e testemunhos foram examinados. Os movimentos que puderam ser mapeados diziam respeito a Catherine, não às crianças. Catherine continuou a ser considerada legalmente incapaz durante um longo período. As acusações iniciais tinham um limite temporal. Segundo a lei, uma pessoa não pode ser mantida indefinidamente como legalmente incapaz por crimes menores. Acusação de homicídio em 2017. Em setembro de 2017, Catherine foi acusada de homicídio. Mas sem corpos, sem provas, o procurador não conseguiu provar que as crianças estavam mortas. A acusação foi rejeitada. Catherine não foi absolvida de homicídio. A acusação foi arquivada. Isso significa que ela pode vir a ser acusada novamente por homicídio no futuro. Depois de anos sem respostas, sem descobertas, e sem que Sarah e Jacob fossem encontrados, Troy Turner começou a falar publicamente com mais frequência sobre o que acreditava ter acontecido. Inicialmente, Troy manteve a esperança. Ele próprio disse que durante muito tempo tentou acreditar que as crianças poderiam estar vivas, que Catherine talvez as tivesse deixado com outra pessoa, ou que existisse uma explicação que ele ainda desconhecia. Disse que essa esperança era algo a que qualquer pai na sua situação e agarraria. Com o tempo, a sua posição mudou. Depois de Catherine ter sido acusada de homicídio em 2017, Troy afirmou que agora acreditava que Catherine tinha matado as crianças. Disse que a esperança de um desfecho diferente sempre existira, mas que se tinha tornado cada vez mais fraca à medida que os anos passavam sem sinais concretos de que as crianças estivessem vivas. Disse que já não acreditava que Catherine tivesse deixado as crianças com outra pessoa, e que já não acreditava que elas estivessem algures por aí. Essa declaração surgiu após ele ter acompanhado durante muito tempo o processo judicial, as declarações inconsistentes de Catherine e a ausência de informação verificável sobre o paradeiro das crianças.
Troy também falou sobre as conversas com o filho mais velho, foi claro. Harold dizer que não usou a palavra morte quando falava com ele, mas que a própria criança começou a formular a sua compreensão da situação. Disse que tinha dito ao filho, eles talvez nunca regressem se. Consegues compreender isso? Mais tarde a criança respondeu por si própria, que compreendia que havia uma grande probabilidade de Sarah e Jacob estarem com Deus. Troy confirmou isso, e disse que sim, essa era uma possibilidade. Troy afirmou que essas conversas foram das mais difíceis da sua vida. Descreveu como sentiu a responsabilidade de proteger o filho, e ao mesmo tempo não lhe mentir. Também falou do loia, o papel como pai, após o desaparecimento. Disse que houve momentos em que sentiu que tinha de se lembrar a si próprio de ser forte e de ser pai, mesmo quando a dor e a frustração tomavam conta. Troy EPSPR. Exou publicamente culpa por detalhes do período em torno do desaparecimento das crianças. Mencionou a noite em que chegou à casa tarde, e escolheu não acordar as crianças para lhes dar um beijo de boa noite. Disse que essa decisão, que na altura parecia banal, mais tarde se tornou algo que lamentou profundamente. Também afirmou que se tivesse sido contactado naquela noite quando Catherine regressou sem Jacob, teria ligado imediatamente à polícia. Disse que acredita que a situação teria sido diferente. Nas suas declarações, Troy afirmou consistentemente que quer justiça para Sarah, e Jacob expressou que, independentemente do que tenha acontecido, as crianças merecem que as suas vidas sejam reconhecidas, e que o seu destino seja esclarecido. Não especulou publicamente sobre detalhes de como as crianças poderão ter morrido, limitando-se a afirmar que acredita que Catherine foi responsável. As declarações de Troy ao longo dos anos foram marcadas por dor, culpa e frustração, mas também por um foco claro nas crianças. Ele enfatizou repetidamente que tudo o que disse e fez depois teve um único objetivo: obter respostas sobre o que aconteceu a Sarah e Jacob. Sarah Grace Hogan nasceu em 2011, tinha 3 anos e encontrava-se numa idade em que a personalidade se formava rapidamente. Tinha cabelo castanho e olhos castanhos, e era descrita como viva, curiosa e sociável. Sarah era uma criança que gostava de participar no que acontecia à sua volta e que tinha começado a desenvolver uma linguagem clara. Tinha idade suficiente para expressar vontade e sentimentos. Ficava frustrada e quando precisava de conforto. Também era suficientemente velha para criar laços fortes com as pessoas à sua volta. Sarah gostava de brincar, experimentar coisas novas e receber atenção dos adultos. O seu dia a dia consistia em rotinas, viagens de carro, brincadeiras e tempo passado com a família. Como irmã mais velha, já tinha e papel claro na família. Era a que ia à frente, a que falava mais, e a que muitas vezes era a primeira a explorar o ambiente. Jacob Gabriel Hogan nasceu em 2012 e tinha 2 anos. Era o filho mais novo da família, e encontrava-se ainda na fase inicial da infância, onde a segurança e a proximidade são partes centrais do cotidiano. Jacob tinha cabelo claro e encaracolado, olhos castanhos e era descrito como mais calmo do que a irmã. Falava menos e comunicava sobretudo através da linguagem corporal, do olhar, e da proximidade com os adultos à sua volta. Era completamente dependente de outros para os seus cuidados. Os seus dias consistiam em dormir com brincar e ser levado no carrinho ou na cadeira do carro. Procurava frequentemente contato físico e segurança junto das pessoas que conhecia. A relação com Sarah era uma parte natural da sua vida. Ela era mais velha, mais independente, enquanto Jacob a seguia. A relação entre irmãos fazia parte do seu cotidiano partilhado. Sarah e Jacob são profundamente sentidos. As suas vidas mal tiveram tempo de recomeçar. E quase 15 anos depois ninguém sabe o que lhes aconteceu.